pessoal, tá começando o TV Pet Show, o programa mais fofo e divertido da sua telinha. Aqui, o protagonista é o seu pet. Então, vamos lá? Vamos falar sobre a cardiologia na medicina veterinária com a doutora Márcia Martins. A doutora Steph Araújo fala da endocrinologia e metabologia nos animais. E vamos falar também dos alimentos proibidos para pets. E ainda tem Meu Pet é Lindo. Não sai daí, daqui a pouquinho. Apoio Cultural, OptiVet, oftalmologia veterinária e diagnóstico avançado. Na OptiVet o cuidado e a excelência andam juntos. Exclusiva ambulância para transporte de animais totalmente equipada. Novos exames de ultrassonografia. Tomografia computadorizada multi-slice 16 canais, com tempo reduzido de anestesia. Laboratório de análises clínicas. Atendimento estendido até 21 horas e muito mais. A excelência que você confia é OptiVet. Gente, eu estou aqui com a doutora Áquila Raná, médica veterinária, mestre em ciência animal. Tudo bem, doutora? Ótimo, Catiuxa. Olha, muito obrigada por aceitar nosso convite. Por um assunto que é assim super importante, mas que ainda gera muitas dúvidas, acho que tanto comigo como quem está em casa, né? Que são os alimentos proibidos para os animais. Justamente. Ai, doutora, primeiramente eu gostaria que você falasse a questão da importância da gente saber o que oferecer para os nossos animais, não só para a obesidade, como para outras doenças. Sim, com certeza. A gente tem que entender que alguns alimentos que para nós não faz diferença, né, não vai trazer mal, para os animais podem ser tóxicos. Alguns alimentos eles possuem componentes tóxicos e outros alimentos, como quando a gente oferece em excesso, podem levar à obesidade, que por si só já é uma doença. Já é uma doença, tem que ser tratado como uma doença. Exatamente. Né? Agora fala pra gente, doutora, quais os principais alimentos assim que eu não posso oferecer de jeito nenhum? Bom, vamos citar aí o chocolate. De jeito nenhum? De jeito nenhum chocolate. O chocolate, inclusive, quanto mais escuro ele é, quanto mais puro, quanto mais cacau, pior. Porque ele contém um produto chamado teobromina, além da cafeína, né? Por si só, ele já causaria mal, porque ele tem muita quantidade de açúcar, carboidrato também, gordura. Então, por si só, já causaria mal. Mas ele tem esses componentes que podem levar a alterações cardíacas, alteração no sistema nervoso do animal. Ele pode ficar com vômito, diarreia, pode ter alteração neurológica. Então, por si só, de jeito nenhum chocolate. De jeito nenhum. Tem mais um? Tem mais alguns. Uva ou uva passas também pode levar a lesão renal no animal. A uva? Em qualquer animal, gato, cachorro? Qualquer animal. Gato, cachorro, né, no caso. Principalmente. Alho, né, em grandes quantidades também pode levar a alterações no animal. Cebola também, a gente pode citar aqui a cebola. O alho e a cebola eles são da mesma família, eles possuem o disulfeto N-propil. E esse agente ele pode levar a oxidar as hemácias do sangue, que aí causaria anemia hemolítica. Então o animal pode apresentar alterações clínicas agudas, né, vômito, diarreia, ou tem muita gente que fala, eu dou comida de panela a vida toda e nunca apresentou nada. Não apresentou nada, depende. Porque quando a gente vai fazer um examezinho ali, pode achar uma alteraçãozinha, uma anemia hemolítica, que pode ser devido justamente àquela cebola, aquele alho que está ali nos temperinhos, né? Então comida temperada... Não, o sal também, em grande quantidade, pode levar a alteração e hipertensão, né? Os animais também podem ter hipertensão. Então aí os temperos estão proibidos para os animais. Entendi. Então, basicamente, chocolate, uva e comidas temperadas, porque geralmente a comida vai ter alho e vai ter cebola. Exatamente. Né? Outros alimentos, outras frutas proibidas, na verdade não a fruta, mas a semente e os caroços, do pêssego, da maçã, Da maçã também, elas podem causar alteração no animal. Então, contém um ácido sulfídrico ácido cianídrico que pode se transformar no cianeto. Então, é altamente tóxico para os animais. Gente, quanta informação importante, hein, doutora? E esses alimentos, assim, existem alimentos que podem prejudicar a longo prazo, né? Justamente. Mas existem também aqueles que, se ele comer, vai dar ali um problema na hora. O chocolate em grande quantidade o animal pode ficar com uma diarreia, com vômitos, né? Uma alteração aguda. A uva em grande quantidade também. Tem outros alimentos, como a macadâmia, a carambola também. A carambola. Exatamente. Né? A batata verde, ou a batata quando não é cozida, o tomate verde também, a gente tem que evitar.
né, fornecer para os animais. Agora, doutora, esses alimentos, eles são determinadas raças, determinados animais ou os pets em geral, os mais comuns? Os pets em geral. Nem gato, nem cachorro. Nem gato, nem cachorro. Tem o xilitol também, que é algo que a gente vê muito em bala, em chiclete, né, um adoçante. Ele também pode levar à hipoglicemia no animal, né? Ele aumenta a quantidade de insulina e vai levar a hipoglicemia. Então o animal vai ficar aí com alterações decorrentes a isso. Doutora, biscoito, bolo, Biscoito, qual é a sua bolo, opinião? a gente fala mais em relação à quantidade de carboidrato que está sendo fornecida, né? E tudo isso que eu falei, que não pode, a gente tem que ter cuidado, tanto quanto o componente tóxico, quanto a quantidade que é fornecida. Então, os que eu não citei, os que podem, né, os que não podem, a gente tem que ter cuidado também com a quantidade, né? Então, se eu vou fornecer ali um biscoito... Bala não pode, bala né? não pode, um biscoito, um pão, a gente já tem que ver que a quantidade de carboidrato ali é muito grande para o animal. Então, se ele já come a raçãozinha dele, ele tem que continuar comendo a raçãozinha. Tudo que a gente vai fornecer a mais, mesmo as frutas que podem ser fornecidas, a gente tem que ter cuidado com aquela quantidade, porque a fruta também tem açúcar, né? Então, assim, a gente tem que ter cuidado com a obesidade. Doutora, aquelas pessoas que falam, olha, eu gosto de dar um franguinho pro meu gato, pro meu cachorro. No caso, se ela for dar, ela vai ter que fazer diferente, sem o tempero, sem o alho. Sem a cebola, com pequenas quantidades de sal, bem pouquinha mesmo, e aí... Mas ela vai poder oferecer com esse cuidado. Inclusive, a gente recomenda, quem não quer fazer alimentação, né, ração, que já vem pronta, a gente recomenda que consulte o veterinário especialista em nutrição, que ele consegue fazer ali a dieta certinha para o animal. Doutora, agora uma pergunta que eu tenho certeza que você recebe demais. Diga lá. A pessoa adota um filhote de gato. A primeira coisa que eu vou dar é um leitinho de vaca. Pode ou não pode? É uma pergunta, assim, complicada de responder, mas vou te dizer de maneira geral. Para o filhotinho, até poderia, porque ele ainda tem a quantidade de lactase, que é a enzima que vai quebrar ali a lactose, né, o açúcar do leite, de vaca, né, no caso. Sim. Ele até poderia conseguir ali por conta dessa quantidade de enzima. Mas quando ele vai ficando mais adulto, né, mais idoso, essa quantidade de lactase nele, dessa enzima, vai diminuindo. Então, poderia levar a alterações gastrointestinais, né, quando ele é maior. Então, a gente vê muito isso em desenho. Essa cultura foi muito estabelecida por desenho. Então, Jerry, por exemplo, sempre a dona estava lá dando o leitinho para o gatinho. Então, isso é mais uma questão, né, cultural, que a gente sempre vê dita erroneamente. Entendi. Mas, então, para o gato adulto, é bom evitar. Agora, para o filhote, se não tiver a fórmula, ainda pode oferecer? Ainda pode oferecer. O ideal também tem as marcas, né, que elas têm um leite sucedâneo para o animal, que é melhor, mas é um preço mais elevado. Então, para as pessoas que não têm condições, poderia ali fornecer uma pequena quantidade de leite de vaca, sim, para o filhote. Antes de encerrar, doutor Wélio está fazendo sinal ali, perguntando, não pode dar nem um chocolatinho? Nem um chocolatinho, nem um pedacinho. Para o pet não pode, mas para a vet pode, viu, gente? Pronto, Wélio, dê para a vet. Para a vet pode. Doutora, muitíssimo obrigada por esclarecer tantas dúvidas assim. Antes de encerrar, fala suas redes sociais. Pronto, meu Instagram é AquilaHanaVet. Muito obrigada, doutora. Muito obrigada a vocês. Minha pet dica de hoje é: não forneça nenhum tipo de chocolate para o seu animalzinho. Eles podem apresentar vômitos, diarreia, alterações no sistema nervoso e alterações cardíacas. Gente, eu estou aqui com a doutora Márcia Martins, médica veterinária especializada em cardiologia e pneumologia na medicina veterinária. Tudo bem, doutora? Tudo bem. Muito obrigada por aceitar nosso convite e esclarecer essas dúvidas aí que os nossos tutores têm. Primeiramente, doutora, em se tratando de cardiologia, eu preciso ficar preocupada com o meu animal mais idoso ou em qualquer idade pode aparecer? Bem, em raças de pequeno porte, né, a partir de 6 anos, é bom que a gente faça uma avaliação cardíaca, né? As doenças, quando diagnosticadas de forma precoce, a gente consegue dar uma longevidade e qualidade de vida aos nossos pets, que é isso que a gente busca hoje, né? É um envelhecer com saúde, né? Com
longevidade, com qualidade de vida. É o que as pessoas falam. Muita gente fala, por que agora existe tanta doença? Ela já existia, mas os animais não viviam para apresentar essa doença, né, doutora? Isso. Hoje, com a idade. Agora, quer dizer que mesmo ele não apresentando nenhum sinal, é importante eu já levar no médico para fazer uma averiguação. Sim, é importante, né? O check-up, né, ele mostra para a gente se o animalzinho tem algum início de doença. E às vezes a gente detecta com uma idade e, na verdade, ele nunca vai desenvolver sintomas, mas é importante, né, que a gente saiba que ele tem lá alguma doença e que algum dia pode ser que precise ou não ser tratada. Então quer dizer que pode, mesmo ele não apresentando nada, ele pode ter algo ali silencioso, né, Sim, doutora? com certeza. Mas se for de apresentar, tem algum sinal que eu possa me atentar? Opa, acho que aqui tem um problema cardiológico ou até pneumológico. Tem algum sinal que ele possa dar? Tem sim, né? Os pacientes, os cães, a partir de 6 anos de idade, é importante que eles sejam avaliados no sentido de paciente que cansa um pouco mais, né? Que ele está fazendo aquele passeio que antigamente fazia com mais vigor, né? De forma mais alegre. Hoje em dia ele cansa, para, pede colo, né? Então isso aí já começa a nos mostrar que ele possa estar tendo cansaço fácil, né, que a gente chama. Ou então ele está em casa, parado, sem ter feito nenhum tipo de atividade física e começar a arfar como se estivesse com calor. Isso também é chamado cansaço fácil. Né? Então isso já é um sinal. Isso. Né? E em caso, na cardiologia, quando o paciente tem tosse, também é importante avaliar. A tosse ela é um sinal um pouco mais avançado de sintomatologia da doença cardíaca. Entendi. Doutor, existe raça predisposta a ter doenças cardíacas? Sim, algumas raças de pequeno porte, né, que hoje que a gente mais comumente encontra em consultório, né, Shih Tzu, o Poodle, né, os Spitz, né, raças, o Yorkshire, são raças que têm uma predisposição maior à doença cardíaca. Doutora, agora vamos puxar aqui um pouquinho para quem tem gatos. Também gato pode apresentar doenças cardíacas? A gente consegue detectar ou é mais difícil? Sim, o gato ele pode apresentar. Normalmente ele tem um curso um pouco mais cedo, né, de doença cardíaca, a partir de 2, 3 anos de idade, ele pode manifestar sintomas de doença cardíaca. Mas ele é uma espécie de, é difícil o diagnóstico, porque normalmente a sintomatologia não é muito parecida com a do cão, que tosse, que cansa. O gato ele começa a se esconder, ele perde peso, né? E com o avançar da doença, ele manifesta o cansaço, a boquinha aberta, né? E aí é hora, e a gente vê que a doença já avançou. Então, no caso, o gato, como ele, vamos dizer que esconde os sintomas, ele pode, a doença já estar bem avançada e a gente não saber, quando souber já fica tarde demais. Então. Isso, o gato normalmente, a sintomatologia ela aparece de forma mais tardia. Ele consegue permanecer com a doença por mais tempo e sem que o tutor, mesmo o veterinário, consiga diagnosticar. Tem como prevenir, doutora? Ou se alguma coisa que a gente possa fazer de mudar a rotina do animal, ou se ele for ter problemas cardíacos, não tem o que fazer? Não digo prevenir, né? Porque quando a gente fala de raça, predisposição de raça e porte, né? É difícil prevenir, mas a gente manter uma alimentação adequada, né? Atividade física é importante, né? E não deixar o paciente passar a vida toda com obesidade, porque a obesidade, além de ser um fator inflamatório, ela vai desencadear uma série de doenças. Então, também problemas cardíacos. Na verdade, piorar um problema cardíaco, não ocasionar, mas piorar problema cardíaco. Doutora, a senhora tem paciente filhote ou problemas cardíacos, ela vem mesmo para os idosos? A gente tem sim, né? O filhote, ele pode apresentar doença congênita, ou seja, ele nasceu com algum defeito cardíaco, né, que talvez precise ou não ser tratado. Entendi. Mas aí no ato de quem vai adquirir o filhote, pode pedir um exame antes? Tem como ser feito? Ou é hereditário, pode pedir exame dos pais? Como que funciona? Normalmente o filhote, a grande maioria, apresenta sopro cardíaco.
Então, naquela primeira vacinação, o veterinário vai auscultar, né? E se tiver um sopro, ele já vai encaminhar para uma pesquisa, né? Para ver se o paciente tem doença congênita. Acho importante a senhora ressaltar, vou pedir para que a senhora fale agora. Percebeu qualquer sintoma, tem que procurar o médico veterinário. Nada de medicar por conta própria, né? Não, com certeza. Principalmente, né, as doenças cardíacas, as respiratórias também, que hoje a gente vê um pouco, são sintomas parecidos, né? As doenças respiratórias e cardíacas, que todas cursam, né? O que chama atenção do tutor é a tosse, né? Então, a tosse pode ser uma doença cardíaca ou respiratória, mas nada de medicar em casa, né? A gente pode estar diminuindo aí quantidade e qualidade de vida dos pacientes. Doutora, diante disso, a tosse é sempre um alerta? A tosse é sempre um alerta. Temos que investigar, ver o que está ocorrendo com o paciente. Doutora, muito obrigada mais uma vez por nos receber. Antes de encerrar, fale suas redes sociais para quem quiser acompanhar seu trabalho. Eu atendo na Clínica VetMed 24 horas, né? E se você tem um pet, cão ou gato, com alguma sintomatologia, uma tosse, um cansaço, procura a gente para avaliar. É importante a gente dar qualidade de vida aos nossos pacientes. E o Insta é @Clínica VetMed. Mais uma vez, obrigada, doutora. Obrigada. A minha pet dica de hoje é que se você tem um cão ou gato que tem cansaço ou tosse, procure um cardiologista para avaliá-lo. Ele merece ter qualidade de vida. Gente, eu estou aqui com a doutora Steph Araújo, médica veterinária que atua na área de endocrinologia e metabologia de cães e gatos. Tudo bem, doutora? Olá, tudo bem? Doutora, muito obrigada por aceitar nosso convite. A endocrinologia é uma área que requer muita atenção, né? Não só na medicina humana, mas também na medicina veterinária, né, doutora? Explica pra gente como é a atuação da endocrinologia na veterinária. Ok, então a endocrinologia e a metabologia veterinária é a área que vai estudar, né, as alterações hormonais dos pets, tanto de cães quanto de gatos. Então a gente estuda todas, né, as glândulas endócrinas e as alterações, né, que isso pode causar no metabolismo dos pets. Doutora, e quais são as principais doenças endócrinas na Ótimo, veterinária? Interessante. Então, as principais doenças que vão acometer, né, principalmente os cães, é a diabetes mellitus, o hipotireoidismo, o hiperadrenocorticismo, certo? E em grande escala, a obesidade primária. E dos gatos, as principais doenças endócrinas são também a diabetes, tá? A obesidade a gente vê em ampla escala, né? E o hipertireoidismo seriam assim as principais doenças que vão acometer os gatos. Doutora, o que é que eu posso me atentar? Assim, eu tenho um cãozinho, um gato, tem alguns sinais que pode me indicar, opa, alerta que isso pode ser um provável diabetes? Tem alguma coisa que eu posso? Sim, sim. Então, as doenças endócrinas, elas apresentam alguns, né, sinais de alerta. Por exemplo, com a diabetes, o pet vai começar a tomar mais água, então o aumento da ingestão de água, o aumento da produção de urina, né? Então ele vai urinar mais, ele pode ter excesso de fome e ele pode também ter uma perda de peso que é excessiva e pode ocorrer de forma mais progressiva. Então, tá? você já deve me alertar. Isso, principalmente para a diabetes. Por exemplo, o hipotireoidismo, a gente já tem o inverso, a gente já tem um paciente que tem um ganho de peso de forma excessiva, que fica mais letárgico, que pode apresentar problemas dermatológicos recorrentes. Então, cada doença endócrina vai ter alguns sinais que são específicos. Então, os animais também podem ter doenças da tireoide? Também. E é muito comum, né, em cães, principalmente o hipotireoidismo. É incrível como a medicina veterinária é muito parecida com a medicina humana. Exatamente. Doutora, agora no caso dos animais, o diabetes também pode ser tão perigoso como é na gente? Então, sim, porque a diabetes ela é uma doença crônica,
né? Logo, é uma doença que ela pode, né, acarretar diversas comorbidades. Então, assim, o paciente diabético, ele requer bastante cuidados, né, e o acompanhamento periódico, né, com o veterinário especializado em endocrinologia, para que ele possa, né, ter uma vida saudável, né, e normal, digamos então, assim. O tratamento ele é eficaz, né? O tratamento ele é eficaz, tá? A gente tem tratamentos específicos para diabetes tanto canina quanto felina, né? Os pacientes que apresentam diabetes é um tratamento para o resto da vida, mas a gente consegue ter um bom controle da doença e eles conseguem ter uma vida bastante saudável e longa quando sendo acompanhados de forma correta. Doutora, agora vamos falar assim da obesidade. Eu vejo pessoas que têm gatinho, gordinho, cachorro, acham bonitinho, mas é também uma doença perigosa, né? A obesidade é uma doença, né? Exatamente, perfeito. Então, a obesidade, né, nos cães e nos gatos, ela é vista também como uma doença, assim como nós humanos. Por quê? Porque ela pode acarretar diversos problemas de saúde, riscos à saúde, né? O surgimento da diabetes, principalmente no gato, né? O principal fator que predispõe à diabetes é a obesidade. Então, alterações cardiológicas, aumento da pressão arterial, tá? Então, diversas doenças elas podem ocorrer devido ao quadro de obesidade. Existe uma idade, assim, doutora? O meu animal ele não apresenta sintoma nenhum, mas a partir de uma certa idade eu tenho que levar ao endócrino para saber fazer um check-up? Então, assim, isso vai depender muito da demanda do paciente. Se já é um paciente que tem aquela predisposição a ter ganho de peso, né, tem sobrepeso, ele deve sim visitar um endocrinologista, porque é necessário fazer uma investigação hormonal. Tá? No geral, as doenças endócrinas elas vão surgir em animais adultos a idosos, tá? Exceto algumas doenças que podem surgir em uma fase mais jovem, como por exemplo o hipotireoidismo, que pode estar surgindo em adultos jovens. Mas a maioria das doenças endócrinas vão estar surgindo em animais adultos a idosos. A perca de peso, ela tem a ver também com o hipotireoidismo, eu posso... A perda de peso, a diabetes. Diabetes. O ganho de peso é o hipotireoidismo, então, tá? Tudo isso a gente é o contrário. E a demanda de obesidade, doutora, é grande na sua área? É muito grande a demanda de obesidade, né? A gente estima que cerca de 30% da população canina e felina está acima do peso, né? Quando a gente coloca uma população geral, assim, no Brasil. Então, é uma demanda muito alta, né? A gente tem observado que por conta do estilo de vida, né, dos tutores, o sedentarismo, muitas vezes, né? Esses animais ficam confinados em ambientes pequenos ao longo do dia. Então, isso tudo vai favorecer a um ganho de peso. Isso associado também à questão dos alimentos, né, mais calóricos, o excesso de petiscos, né? Muitas vezes os tutores dão muito alimento humano, né, propriamente dito. Então, tudo isso vai predispor também à obesidade. Então, é uma demanda bastante alta no consultório. Então, tem que ter cuidado com os alimentos fora da rotina, né, doutora? E o interessante da endocrinologia é que a gente consegue estar fazendo, né, uma dieta balanceada para o pet, né? A gente consegue estar contando as calorias, fazendo o requerimento energético diário que é necessário para o pet, né? Então, muitas vezes os tutores têm essa dúvida quando chegar ao consultório. Quanto o meu pet precisa comer? Né? Ele come já uma ração super premium, mas que quantidade ele precisa comer? Então, tudo isso tem que ser acompanhado, né, e calculado para que ele possa estar ingerindo uma quantidade adequada e não esteja excedendo as calorias. Ai, doutora Steph, amei nosso papo. Passou tão rápido, o Hélio já estava fazendo assim. E eu tenho certeza, olha, se surgirem mais dúvidas, doutora, a senhora já deixa aqui o compromisso firmado de voltar e responder as nossas perfeito, dúvidas. Foi ótimo. Muito obrigada. Antes, fala suas redes sociais para quem quiser acompanhar seu trabalho. Ai, que ótimo. Então, se vocês quiserem acompanhar o meu trabalho, pode me seguir no @steph.endocrinopets. Lá eu trago bastante dicas acerca da endocrinologia veterinária, tá? E um pouquinho da minha rotina também. Obrigada, doutora, mais uma vez. Que é isso, eu que agradeço. A minha pet dica é: uma vez que o seu animal for castrado, tome bastante atenção com a ingestão calórica, porque ele pode ganhar peso devido à diminuição do metabolismo.
Infelizmente, o TV Pet Show de hoje vai ficando por aqui. Mas calma que semana que vem a gente volta com mais fofura, curiosidades e histórias incríveis do mundo animal. Um beijo e até a próxima! Apoio Cultural, OptiVet, oftalmologia veterinária e diagnóstico avançado. Na OptiVet o cuidado e a excelência andam juntos. Exclusiva ambulância para transporte de animais totalmente equipada. Novos exames de ultrassonografia. Tomografia computadorizada multi-slice 16 canais, com tempo reduzido de anestesia. Laboratório de análises clínicas. Atendimento estendido até 21 horas e muito mais. A excelência que você confia é OptiVet.